Olá, querido, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de Revolução Cubana. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é a localização de Cuba, por isso eu coloquei o mapa de Cuba aí para você ver. Então você tem aqui Cuba, deixa eu mudar o cursor que eu gosto daquele apontador vermelho, tá aqui, né? Você tem Cuba aqui, né? É uma ilha, é pequeno, né? E você percebe que ele está muito próximo do México e dos Estados Unidos, da Flórida, está aqui, ó. Né? Na verdade, a Revolução Cubana tem muito a ver, ou tudo a ver com os Estados Unidos. A gente vai ver isso aqui, passo a passo. Bom, isso começa lá, na independência de Cuba. Na verdade, os Estados Unidos entrou em guerra contra a Espanha, que era a metrópole de Cuba, né? Cuba era colônia de Espanha, pela independência de Cuba. Então você está aí. Os Estados Unidos ele vai ganhar essa guerra e vai estabelecer a independência de Cuba. Né? Para que Cuba, segundo os Estados Unidos, para que Cuba permanecesse independente, né, na Constituição cubana, né, quando Cuba começou a ser um país e formar um governo, estabelecer um governo, fazer uma Constituição, os Estados Unidos colocou lá a chamada emenda Platt. Platt é o nome de um senador americano, né, que gerenciou isso aí. Então essa emenda Platt, na Constituição cubana, ela vai estabelecer que os Estados Unidos tinham aí autonomia em Cuba, tinha direitos em Cuba, né, direito de mexer na economia de Cuba, né, investir em Cuba, e direito também de estabelecer bases militares lá, a título de defender Cuba contra uma possível recolonização por parte da Espanha. Então essa emenda deu aí aos Estados Unidos plena liberdade para agir lá, né, em questões econômicas, principalmente estabelecer uma base militar, né, essa base ela se encontra lá até hoje, mesmo a Revolução Cubana não conseguiu tirar, né, mas o interesse americano era realmente a questão dos investimentos americanos ali. Né, então isso vai acontecer, você vê aí, ó, isso é Cuba, né, na época década de 40 por aí, né, os governos cubanos a partir de então, né, implementaram esses investimentos americanos, né, foram fazendo isso, né, e você pode perceber aí, eles investiram muito em turismo, né, uma área muito explorada foi o turismo. Você tem aí hotéis, você tem resort, você vê aqui as ruas, isso aqui não tinha na época da Espanha, então ruas e carros, os carros são americanos, né, você pode perceber isso, né. Isso tudo aqui já são obras americanas, né? Os hotéis, as dançarinas do hotéis para receber os turistas e coisa e tal. Né? Não foi só nessa área, Estados Unidos investiu em diversas áreas, uma das áreas de peso também era a questão agrícola, né? O agronegócio, investiu muito no açúcar de Cuba. Os Estados Unidos investia lá com os bancos americanos, tinha agências bancárias americanas em Cuba, né? E esse açúcar era comprado pelo próprio Estados Unidos. O maior comprador desse açúcar era o próprio Estados Unidos. E aqui você percebe aí também, ó, numa empresa americana, você vê aqui a Esso, né? Isso aqui é uma empresa de petróleo americana. Né? Se eu pegasse essa foto aí e falasse para você que é uma foto dos Estados Unidos, você ia acreditar, porque o ambiente é muito parecido. Os carros americanos, as ruas são parecidos, os prédios, né? Porque era uma influência muito grande, era um investimento pesado que os Estados Unidos faziam em Cuba. Cuba foi considerada aí, né, Havana foi considerada, Havana, capital de Cuba, né, na década de 50, uma das metrópoles mais avançadas da América Latina, né, e até do mundo, né, em termos de liberdade, em termos de economia e tudo mais. Né. Isso na década de 50. Né. Porém, quando a gente volta um pouquinho, né, na década de 30, por aí em Cuba, os governos estavam bem alinhados como eu disse, com os Estados Unidos, porém, nessa década de 30, 20 para 30, já estava chegando lá o comunismo. Então, a União Soviética, a então União Soviética, né, já tinha consolidado o comunismo, o socialismo, né, naquele território da Rússia, transformado em União Soviética, vários países já tinham formado essa união, e eles estavam expandindo o comunismo para outros lados do planeta, né? E estava chegando já na América Latina. No Brasil chegou em 1922, né, com a fundação do Partido Comunista, já haviam vários movimentos grevistas e tudo mais,
E não foi diferente lá em Cuba, né? Você já tinha muitos movimentos estudantis, inclusive o Fidel Castro era um estudante nessa época, né? E ele participava desses movimentos estudantis, foi preso e tudo mais, né? E esses movimentos, eles eram contra essa invasão capitalista ali, né? Tanto que chegou um momento, uma revolta de sargento, um sargento chegou ao poder, tomou o poder, né? Era esse cara aqui, ó, o Fulgêncio Batista. Ele é sargento, né? Uma dessas revoltas, desses movimentos, ele toma o poder em Cuba e ele estabelece uma ditadura, né? E essa ditadura continua alinhada com os Estados Unidos, né? E dentro desse alinhamento, né, gera mais e mais revoltas, né, por parte das outras correntes ideológicas que estavam, né, fervilhando, né, nessa época aí em Cuba, né? Ele vai ser muito combatido. Aqui tem outra foto aí de Cuba, olha só, o panorama que os Estados Unidos estavam fazendo. Mas isso aqui não era de agrado de todos. As pessoas achavam que os Estados Unidos não deveria estar se metendo tanto em Cuba, né? E uma dessas pessoas que eu falei, né, o Fidel Castro, ele vai começar a estabelecer aí diversas manifestações, diversas revoltas e até mesmo ataques ao governo, né, ataques armados, né, para derrubar o governo do Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista já tinha passado de uma fase de ditador para a democracia, ele foi eleito, ele restabeleceu a democracia e ele mesmo foi eleito, né? Bom, dizem que quem parte e reparte não fica com a melhor parte, é burro ou não entende da arte. Então ele estabeleceu a democracia e logo foi eleito presidente, né? Há de se desconfiar dessas eleições, mas eles já estavam vivendo um período democrático. E o Fidel Castro, ele continuou, né, as fileiras do exército guerrilheiro dele cresceram bastante e ele em 1959, ele toma o poder em Cuba, né? Ele derruba o Fulgêncio Batista e toma o poder, né? A partir daí ele começa a empreitada dele, né, no governo, e ele tenta eliminar todos aqueles que ele considera um perigo, uma ameaça para o governo dele. Preste atenção, não é um governo socialista ainda, porque ele não estava alinhado com o comunismo, né? Ele simpatizava, mas não era comunista, né? Mas ele vai fazer isso aí, ele vai colocar todo mundo no El Paredón, está escrito aqui, ó, El Paredón cubano, né? E se você guarda no seu bolso alguma coisa relacionada aos Estados Unidos, nessa época, se você tem alguma simpatia ou tinha uma posição privilegiada na época do Fulgêncio Batista, seria bem provável passar pelo Paredón, né, do Fidel Castro. Então tá aí, né? Os Estados Unidos vai tentar reaver, né, restabelecer o governo cubano, né? Tem lá uma tentativa, né, na Baía dos Porcos, né, um desembarque americano ali, né, uma tentativa frustrada dos americanos de tentar derrubar o governo de Fidel Castro, não dá certo, né? E então, a partir daí, os Estados Unidos ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai estabelecer um bloqueio, ele chama de bloqueio continental, ele vai parar de comprar tudo que vem de Cuba e vai impedir todo mundo que se relaciona comercialmente com Cuba de comprar e vender. Ele vai falar assim, olha, quem comprar e vender de Cuba ou com Cuba, relações comerciais, tiver relações comerciais com Cuba, me esquece, não vai comprar com a gente aqui não. E os Estados Unidos era o maior comprador e vendedor de produtos. Por exemplo, o Brasil vendia café para os Estados Unidos, e muito café, né? Então as pessoas não iriam arriscar, os governos da América Latina, né, não iriam arriscar, falaram, não posso perder os Estados Unidos como parceiro comercial, né? Cuba é muito pequena para suprir as nossas necessidades. E esse bloqueio é estabelecido, né? Cuba começa a passar por muita dificuldade, né, econômica, obviamente, né? Fidel Castro estabelece lá a reforma agrária, né, distribuição de terras e tudo mais, aquelas terras que os americanos usavam no agronegócio, porém ele não tem capital para investir em Cuba. E com isso, né, lembre-se, não era socialista. Com isso, né, o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, Nikita não é nome de mulher, parece, mas não é, esse cara aí, ó, esse barrigudinho aqui, né, careca,
ele estabelece aí relações comerciais com Cuba, fala, bom, vocês estão com dificuldade para vender o açúcar de vocês, não tem problema, eu compro, pode passar tudo para cá que eu compro. Então, a partir desse momento, você tem aí um alinhamento de Fidel Castro com a União Soviética, né, em 61, por aí, né? E em 62, esse cara aí, o Nikita Khrushchev, ele faz uma proposta a Fidel Castro, fala, olha, nós já somos parceiros comerciais, então, o que você acha de estabelecer uma base de mísseis nucleares aí, né, em Cuba? O que você acha? Não, pode vir sim, pode trazer. E isso quase gera uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos e União Soviética, né? É conhecida como a crise dos mísseis, né? Passa isso, eles voltam atrás, inclusive as bases estavam sendo construídas, né? Você chega lá hoje em Cuba, você vê lá resquícios dessas bases aí. Bom, Cuba continuou como socialista, né? O socialismo ele permanece, Cuba está lá até hoje, né? Obviamente que cessam todos os investimentos, né? Capitalista não tem. Cuba começa a se deteriorar. Aquelas cidades lindas que você viu, que a Havana, por exemplo, considerada um modelo de capital, né, na América do Sul e para o mundo também, começa a se deteriorar porque não tem investimento nenhum, né? Tá aí, né, um dos cooperadores do Fidel Castro, né, Che Guevara, mas você vê aí uma degradação humana muito grande. Tá aí, ó. Né, os prédios, as construções, na época do americano, isso aqui ainda é tudo época americana, isso aqui tem mão americana, os americanos que fizeram isso aqui. Você vê os carros, eles conseguem preservar, né, com muita dificuldade conseguem preservar. Você não pode importar nem exportar nada dos Estados Unidos. Então, os mecânicos cubanos são verdadeiros milagreiros em deixar esses carros andando ainda. Os carros de lá são esses. Se você for em Cuba hoje, você encontra as cidades assim, destruídas, porque não tem investimento nenhum do governo, né? Mas os carros, o pessoal deixa andando ainda, né? Parece até uma cidade cenário, né? Os carros de lá. Tá aí. Bom, tá aí uma foto, né, do mesmo lugar, praticamente, Cuba antes do socialismo, né? Antes de Fidel Castro, Cuba depois, né? O socialismo continua lá, as pessoas elas não podem sair de lá, você não tem a opção de sair, né? É uma ditadura. Né? Socialismo é ditadura, vai passar pela ditadura, não tem jeito. Né? Não tem voto, não tem eleição, não tem nada disso. Né? Não pode sair de lá, as pessoas fogem, né? Fogem de lá, não pode ir embora. Né? Nós tivemos um evento aí, né? O governo brasileiro, na época da Dilma, do Lula, era muito alinhado com Fidel Castro. Né? Foi feito um porto lá com dinheiro brasileiro, né? Do BNDES, né? Investimento lá, né? Que não teve retorno nenhum para o Brasil, está lá, é de Cuba, né? Dinheiro de impostos brasileiros. E Cuba não libera as pessoas para ir embora de lá. Eu não quero socialismo, não pode ir embora. Né? E teve um outro evento ainda no governo Dilma, se não me engano, né? Foram mais médicos, né? Que importou os médicos de Cuba para o Brasil para trabalhar aqui. Né? Dizem que Cuba tem lá a parte de medicina desenvolvida. Eu acho difícil. Né? Eu acho difícil. Faculdade é de graça, só que um médico lá ganha igual um faxineiro. Né? Porque é tudo igual. O salário é tudo igual. O salário do médico é igual o salário do faxineiro do hospital. Mesma coisa. Não é alto. Deveria ser tudo nivelado por cima, né? Mas é nivelado por baixo. Bom, e esse mais médico foi interessante porque o governo brasileiro pagava aos médicos, pagava, se não me engano, 11 mil reais, um negócio assim, 8 mil reais, e eles só ficavam com 3, o resto ia para o governo cubano. Pagavam. Vê aí, depois você pesquisa, porque me veio isso aqui na cabeça agora, não pesquisei, né, para essa aula. Mas pagavam um valor assim, de 8 a 11 mil, né, eu fiquei com esse número na cabeça, e eles só ficavam com 3 mil reais. O resto era do governo cubano. Né? E eles vinham para cá, eles não poderiam trazer família. A família ficava presa lá, porque eles têm que voltar para Cuba. Teve até um caso aí de um médico que falou, não volto, deixa minha família para lá, não tem problema, mas ficou aqui no Brasil. Né? Bom, ainda naquela época, né,
o Brasil também estava vivendo muita coisa aqui com relação a socialismo, né, a governo se eu não me engano, o governo, né, de João Goulart, né, o socialismo estava chegando bem próximo aí, né, de estabelecer uma revolução, né, e as pessoas começaram a protestar. Quando viram o que era o socialismo em Cuba, aí, isso aqui é da época aí, do governo de João Goulart, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também futuramente, uma outra oportunidade, mas está aí, né, as pessoas protestavam, né, o Brasil não será uma nova Cuba, porque viram o que estava acontecendo. Ninguém é bobo. O pessoal estava passando fome, né, sem investimentos capitalistas, porque o mundo todo capitalista, só Cuba, né, socialista, e o próximo país socialista está do outro lado do planeta. Como é que vai ajudar Cuba aqui? Né? E detalhe, em dado momento, né, depois da década de 80, a União Soviética começa a entrar em crise e não ajuda mais Cuba. Aí piora mesmo a situação, o negócio começa a ficar feio lá, né, e as pessoas tendem a sair de lá, né, fugir para os Estados Unidos. Então tá aí, a nossa conversa é essa, espero que você tenha pelo menos se interessado pelo assunto. É só uma conversa básica sobre a Revolução Cubana. Pesquise, né? Eu digo assim, não acredito só nas minhas palavras, eu tenho um ponto de vista, mas pesquise o outro ponto de vista e pesquise por conta própria também. Você deve fazer a sua pesquisa individual a respeito de Cuba hoje, como está, né, e esse processo aí de Revolução Socialista. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula e um abraço. Então, se você gostou dessa aula, assina o canal. Nós temos lá excelentes materiais sobre sociologia, geografia e história, principalmente história, que é a minha área. Eu estou aqui preparando a próxima aula para você. Então você assina o canal, dê o joinha para me ajudar e clica no sininho para que, quando essa aula aqui for postada, você seja notificado. Então fique com Deus, um abraço e até a próxima.